Está no ar o podcast LAPIX, Laboratório de Políticas Públicas, Informação e Comunicação em Saúde, um programa de extensão comunitária da UFRJ. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 do LAPIX UFRJ. Aqui você ouvirá diversas informações sobre o SUS e sobre a atenção primária à saúde. Você sabia que existe um alimento capaz de oferecer todos os nutrientes necessários para o bebê no início da vida? Você já deve estar pensando o que é, e é isso mesmo, o leite materno. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância do aleitamento materno. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está a Luana Elisa. Olá, Fabi! Hoje teremos uma participação muito especial e contaremos com a presença da nutricionista Camila Nunes, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em terapia nutricional na pediatria, fitoterapia aplicada à nutrição clínica, nutrição no transtorno do espectro autista, nutrição esportiva e mestre em ciência e tecnologia de alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o aleitamento materno. Camila, seja muito bem-vinda. E para iniciar, você pode falar quais são os principais benefícios do leite humano para o desenvolvimento do bebê e por que ele é considerado padrão ouro da nutrição infantil? Então, assim, na verdade, assim, tem um mito aí, né? Mito, entre aspas, que ele é conhecido como o melhor alimento do mundo. E, assim, acho que tem duas coisas que faz com que ele seja esse alimento tão reconhecido e tão importante para o desenvolvimento do bebê. Primeiro, porque ele é um alimento personalizado. Imagina você ter um alimento que é desenvolvido especialmente para você, de uma forma totalmente personalizada, né? Então, o leite humano, ele é perfeito para aquele bebê. E cada bebê vai ter o seu leite perfeito, né? Então, quando o bebê ele é amamentado ali, né, as células mamárias da mãe ali, né, quando a gente está falando da areola, ela absorve essa saliva do bebê e aí nessa absorção dessa saliva ele manda comandos para o corpo dessa mulher para desenvolver o que o bebê precisa, né? Então, de vez em quando sai na internet, né, alguma mulher que fez extração de leite e viu que o leite estava meio azulado. Por quê? Porque ali tinha bastante anticorpos, por exemplo. Então, quando o bebê tá um pouquinho mais doente, esse leite ele vem com mais anticorpos, por exemplo. E segundo, é a presença dos anticorpos, né? Então, o leite materno, ele é nutricionalmente completo em todos os sentidos. Ele fornece todas as vitaminas, todos os minerais de forma totalmente adequada, além dele ser perfeito na sua composição. Então, quando o bebê precisa de maior hidratação, ele recebe maior hidratação. Quando esse bebê precisa de mais gordura, ele vai fornecer essa gordura. Quando esse bebê precisa de mais proteína, mais carboidrato, né, mais vitaminas, mais minerais, mais anticorpos. Então, é um alimento vivo. Então, se a gente for olhar o leite materno num microscópio, a gente vai ver ali uma imensidão de células ali vivas. Então, ele literalmente é um alimento vivo. Então, ele, além de ser um alimento vivo, ele é um alimento personalizado, perfeito, né? Tem uma excelente digestibilidade, ele protege não só o bebê, mas também protege essa mulher, por exemplo, contra o câncer de mama. Esse bebê, por exemplo, ele tem menor chances de desenvolver, por exemplo, alergias alimentares quando ele é amamentado, além do que a sucção no seio materno, além do próprio ouro líquido, né, que é o leite materno, o próprio fato dessa criança mamar, né, sugar no seio materno, isso já é bom porque ela já desenvolve toda essa capacidade orofacial, né, esse bebê, ele desenvolve ali processos mastigatórios que ele vai precisar no futuro, processos de fala que ele vai precisar no futuro. Então, além do leite, tem todo esse preparo e o vínculo também mãe-bebê, que a gente não pode esquecer de falar, mas tem tantos benefícios que esse também é um deles, né? Então, a gente precisa falar assim, ele é um alimento vivo, nutricionalmente completo e perfeito para aquele bebê. E você fala com muita propriedade, porque além de nutricionista, você contou pra gente que você também é mãe, né? Sim, sou mãe da Eva. Eva tá com 2 anos e 6 meses e segue em aleitamento materno. Exclusivo, basicamente, não é mais, porque, né, ela já tem mais de 6 meses, mas é ainda em livre demanda. Então, ela mama quanto ela quiser, quando ela quiser e quando eu tenho disposição também. Perfeito.
E diante disso, quais seriam os passos mais importantes para o sucesso do aleitamento materno? Olha, tem alguns que eu acho, mas o primeiro passo eu acho que é a informação. Então, se essa mulher ela chega desinformada, a chance dela cair em muitos mitos que existem em torno da amamentação ou de profissionais muito desatualizados é muito grande. Então, eu acho que ter informação e apoio para isso são duas chaves essenciais para esse aleitamento ter sucesso, né? A vontade, obviamente, porque nem toda jornada de aleitamento vai ser uma jornada que a gente brinca que vai ser um passeio no parque, né? Amamentar, ele é uma escolha, né? Ele não é associado ao quanto você ama o seu bebê, né? Ele não é associado a isso, ele não é amoroso. Ele é algo que você faz como uma responsabilidade, um compromisso que você faz com esse bebê, né? Então, assim, você precisa estar muito munida de informações para você não cair em falsas realidades, né? Que muitas vezes causam desmame. Muitas mulheres têm sua amamentação roubada por falta de informação. Então, eu acho que estudar muito sobre amamentação, entender quais são os critérios que uma fórmula pode ser bem indicada, né? Ter um pediatra amigo da amamentação. A gente tem muitos pediatras, infelizmente hoje ainda, que não fazem esse incentivo ao aleitamento materno. Nós hoje temos, dependendo de onde se essa mulher vai ter seu bebê no SUS, né? Ela já está muito melhor do que uma mulher, por exemplo, que vai ter um bebê num hospital particular, porque os hospitais particulares eles não têm esse compromisso tão fiel ao aleitamento, até porque uma criança amamentada é uma questão de saúde pública, né? Uma criança amamentada vai ser uma criança que vai ficar menos doente, vai ser uma criança que vai ter uma saúde melhor, né? Então, recentemente, eu estava falando sobre isso, né? Sobre como que os bebês têm uma imunidade melhor quando são amamentados, e uma mulher falou, nossa, mas é um amamento exclusivo e ele vive doente. Eu falei, imagina se não amamentasse. Ele poderia ficar doente e agravar muito mais do que ele fica grave, né? Poderia ser muito pior. Imagina, se ele recebendo esse boom de células imunitárias que ele recebe todas as vezes que ele mama, imagina se ele nem sequer recebesse isso, né? Então, ao meu ver, é informação. Sucesso da amamentação, informação e apoio. Porque também, se você tem uma rede de apoio que não incentiva que você amamente, que fica, você tá cansada, né? Não, vamos dar aqui uma mamadeira. Ai, não, nossa, seu peito vai cair. Ai, não, nossa, você vai ficar escrava. Ai, não, é a mesma coisa, né? Você vai amar o seu bebê. Você não é menos mãe por conta disso. Não existe, gente, menos mãe. A gente precisa alinhar isso. Né? Maternidade não tem uma régua, né? Você que amamentou, né? Então, assim, não existe isso, mas a gente não pode deixar... Eu sei que às vezes as mulheres que não amamentam se sentem às vezes muito culpadas, né? Dentro da culpabolândia que existe na maternidade, né? Se sentem às vezes muito culpadas por não terem conseguido amamentar ou por terem a amamentação serem roubadas. Assim, um abraço para todas essas mulheres que não conseguiram, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar sobre o que falha nesse processo. E, ao meu ver, a falha é a falta de informação, porque entra muitos dificultadores. Então, muitas mulheres não sabem que a chupeta pode arruinar a sua amamentação, a mamadeira pode arruinar a sua amamentação, né? Muitas coisas podem... Um pediatra mal atualizado pode arruinar a sua amamentação, porque ele vai começar a falar, ele tinha que ganhar X quilos, ganhou Y, como se o bebê fosse também um peso a ser batido, né? Que, não ganhou, faltou ali, não ganhou, nossa, seu leite é fraco, né? Que não existe, a gente já sabe que isso não existe, né? Isso é uma grande mentira, né? Do leite fraco, uma grande falácia. Existe um desafio para a mulher, que é quando ela retorna ao trabalho e ainda está amamentando. Quais estratégias são possíveis para as mulheres continuarem amamentando mesmo depois de retornar ao trabalho? Então, o primeiro passo também é querer, porque não é fácil, e se informar, né? Porque quando a gente vai fazer o retorno ao trabalho, esse bebê ele vai precisar continuar recebendo esse leite de fora do seio materno, né? Então, a primeira coisa que as pessoas querem colocar é a mamadeira, e a mamadeira ela é um grande dificultador da amamentação, porque pode levar tanto a confusão de fluxo quanto a confusão de bicos, né? A pega Então, por exemplo, quando o bebê ele mama na mamadeira, ele usa os músculos
que é o do bucinador, que é o músculo do bico, né? E quando eles utilizam o peito, eles usam os músculos da mastigação, né? Então, não é a mesma estrutura. Então, o bebê desaprende, né? E o bebê, ele vai para o que é mais fácil para ele, né? Então, é você, antes do retorno ao trabalho, já treinar esse bebê, né? E buscar ajuda, se for necessária, para ele receber esse leite fora do seio materno, né? Então, com utensílios seguros. Então, quais utensílios seguros são esses? Copinho aberto, né? Ou a colher dosadora. A colher dosadora, por exemplo, existe uma forma de você segurar nela, de como que você vai fazer para conseguir o fluxo de leite que vai cair, como até a forma que você vai segurar esse bebê no colo faz diferença, né? Outro ponto também é a extração de leite. Entender que a extração de leite, ela não necessariamente vai refletir o quanto você amamenta. Eu, por exemplo, quando estava produzindo meu estoque para voltar a trabalhar, eu lembro que pelas contas que eu fiz, eu tinha que ter um estoque de 3 litros de leite. E quando eu ia extrair na mão, você é 20 ml. Eu fui fazendo meu estoque de 20 em 20 ml. Até o quê? Porque com o bebê perto dos 6 meses, nosso corpo ele já se adaptou. Ele já está produzindo a quantidade de leite necessária para aquele bebê. Então, a gente precisa ensinar esse corpo que ele vai precisar produzir leite a mais. Então, a gente precisa ter uma rotina de extração de leite, né? Entender que a gente tem o protocolo do SUS, a gente tem os protocolos americanos de tempo que esse leite pode ficar disponível, né? Que pode ficar congelado. Então, ter esse cuidado, né? Ter um trabalho que te ajude, onde você possa fazer a extração do leite no trabalho, ter onde armazenar, porque o leite materno, por ele ser um alimento vivo, ele é extremamente perecível e a gente não pode, né, dar conta, acelerar a introdução alimentar desse bebê. Então, estar segura para esse bebê poder receber leite na sua ausência. Então, treiná-lo antes, treinar a rede que vai ficar, se ele precisar ficar numa creche, entender com essa escola como que isso vai fazer. E caso essa mulher não consiga permanecer ofertando leite materno, que se for oferecer a fórmula, que pelo menos o utensílio utilizado proteja essa amamentação, né? Que no caso os melhores pode ser uma colherzinha, até mesmo colherzinha de como se fosse dar remédio, né? Ou um copinho, que é o melhor, ou a colher dosadora, que são os melhores apetrechos. Fugir de mamadeira. Ai, mas né, o fabricante disse que é fluxo lento. É risco, é loteria. Nenhuma mamadeira é segura, né? Elas são loteria. Ah, mas é o bico de pétala. Ah, e é o bico que imita, porque agora eles têm tudo que você possa imaginar. Imita a pele humana, imita o bico, é diferente. Há um risco. Então, loteria. Você sempre vai conhecer a filha da vizinha, da prima, né, que tomou mamadeira e mamou no peito e nunca ocorreu desmame. Mas para essas mulheres são exceções, a gente tem muitas mulheres, sim, que perdem a amamentação. E aí é o famoso, ele largou porque quis. Não é bem assim, né? Um bebê não vai largar por livre, espontânea vontade o seio materno com 8, 9, 10 meses. Quando a gente vai investigar, há a presença, muitas vezes, de bicos artificiais. Perfeito. E diante disso, quais mitos relacionados à amamentação você observa com mais frequência em sua prática profissional? Olha, o mito do ganho de peso, né? O ganho de peso insuficiente, como se esse leite não que não exista, tá? Ele existe em alguns casos, mas o que eu mais vejo, na verdade, são desconhecimentos da interpretação dos gráficos, né? De crescimento. O mito do pouco leite. Pode ter, sim, mulheres que têm pouco leite, mulheres que passaram por exemplo, cirurgias mamárias, né? Pode acontecer, mas, né, o mito do leite fraco, por exemplo, né? O seu peito vai cair porque você está amamentando, né? A fórmula é tão boa quanto o leite materno, né? Não é. É claro que, na impossibilidade dessa mulher amamentar, ele é a melhor opção que a gente tem disponível. Mas não tem como a gente fazer um comparativo justo ali. Por mais que as fórmulas infantis hoje estejam muito bem preparadas, né, produzidas. Elas já têm vitaminas, têm minerais, têm, enfim, diversas prioridades, mas nunca vai ser superior ao leite materno, né? Outro mito nossa, mas essa mulher se alimenta muito mal. Esse leite não vai ser tão bom. Melhor você, às vezes, dar uma fórmula. Já ouvi isso em consultório também, né? De uma mãe seletiva que falou, mas eu como tão mal que eu acho que eu tô produzindo um leite ruim. Não necessariamente. Por exemplo, o leite materno, ele é ele tem sabor,
né? E conforme a gente vai comendo, ele vai mudando, né? Vai ter nuances de sabor diferente, até mesmo textura. Ora vem um leite mais grosso, ora vem um leite mais ralo. Enquanto na fórmula infantil é exatamente a mesma coisa todas as vezes, né? Por exemplo. Então, acho que o maior mito, é o do leite fraco, né? Que, não, precisa de alguma coisa. Esse bebê não dorme porque ele tem fome, né? Desconhecendo toda essa fisiologia do sono do bebê, né? Então, acredito que esses são os maiores mitos que eu acabo encontrando ali no consultório. Outra questão também, às vezes, é em relação a essa mulher não vai poder beber nunca mais, né? A gente nunca pode fazer um incentivo a ingestão de álcool da amamentação, mas há formas de também essa mulher tomar uma tacinha de vinho, tomar um copinho de cerveja e permanecer amamentando, né? A gente tem ali o tempo que ela vai precisar ficar sem amamentar, ela pode se programar, mas é possível também. E existe uma alimentação específica para a mãe durante o período de amamentação? Em teoria, não. Tá? Em teoria, não tem essa questão de evita comer alimento reimoso, não come chocolate, não come feijão. Na verdade, a gente tem que olhar este bebê. Pode ser sim que um bebê em específico não se identifique com algum alimento da dieta dessa mãe, mas a gente vai avaliar a criança por criança, né? O que a gente sempre incentiva esta mulher está dando tudo de si para aquele bebê, né? Literalmente é do sangue da mãe que é produzido o leite materno. Então, esse é um dos motivos que que hoje não se há incentivo de retirada prévia, porque o leite materno ele é produzido do sangue, né? Ele não é produzido do nosso estômago, por exemplo. Né? Então, porque assim, às vezes vai falar, eu como qualquer coisa que me deu gases, e aí vai dar gases no bebê. Não necessariamente, né? Mas pode acontecer de alguns bebês terem desconforto. O que a gente pede é que essa mulher se hidrate muito bem e que ela se alimente muito bem, né? Porque está sendo tirado dela, né? Então, ela também precisa estar bem, né? Então, a gente, por exemplo, vê mulheres ficando desnutridas nesse período ali do puerpério. Por quê? Vai dormir mal, né? Você tá ali no puerpério, seu corpo tá se recuperando ainda da gestação. Então, dependendo de como que você ficou, né? É claro que existe lá o eflúvio telógeno, né? Onde há queda de cabelo, mas tem mulheres que, assim, 1 ano depois ainda tá reclamando de uma queda de cabelo. Então, assim, o mais saudável que essa mulher conseguir se alimentar. Então, frutas, legumes, verduras, proteínas, não fazer dietas extremamente restritivas, aquela pressão do retorno ao peso, né? Se hidratar muito bem e não fazer nada sem acompanhamento, sabe? Não começar a retirar tudo da alimentação, por exemplo, porque às vezes o bebê tá com uma disquesia e aí então, é porque você come feijão, é porque você come não sei o quê, ou então aqueles outros mitos do, tu come canjica pra ter leite, toma uma cerveja preta pra ter leite. Então, assim, o que aumenta a produção de leite é bebê mamando. Bebê mamando. Né? É claro que a gente tem hoje alguns chás, alguns fitoterápicos, até medicações que ajudam nesse aumento da produção, mas se não houver bebê mamando, não há milagre. O que estimula a produção de leite materno é o bebê mamando. É bebê mamando. Então, assim, quer aumentar a produção de leite? Bota o bebê pra mamar. Deixa o bebê lá mamando. Deixa. E principalmente nos primeiros meses, que esse bebê, ele precisa muito de colo, né? Que ele tá ali na extragestação, então ele precisa ficar no colo. Eu até falei com vocês um pouco antes, que quando a minha bebê fez 2 meses, ela passava praticamente o dia inteiro no colo, mamando, né? E aí eu lembro da minha mãe ficar, nossa, esse leite não tá dando conta, né? Ela tá mamando porque ela tá com fome. Não, o bebê vai mamar por vínculo, ele vai mamar por fome, ele vai mamar por sede, por saudade, por absolutamente tudo, né? E foi o mês que ela ganhou mais peso. Ela ganhou, 1 quilo no mês, que foi esse mês que ela passou o dia inteiro, noite e dia mamando. Então, assim, é exaustivo. Por isso que a gente precisa de apoio ali, né? Uma rede que te apoie nesse momento. Porque é cansativo esse bebê ficar o dia inteiro no peito, e às vezes a noite toda no peito, e às vezes esse bebê vai ter disquesia, né? Vai ter aquele intestino ainda em amadurecimento, e isso pode cair na conta da amamentação, né? O que você tá comendo que tá dando gases desse bebê? O que você tá comendo que tá dando cólica? Pode acontecer. A disquesia seria uma prisão de ventre? A disquesia, na verdade, não é bem uma prisão de ventre. É porque esse bebê ele ainda tem esse intestino incoordenado, né? Então, às vezes, ele pode sentir vontade de soltar pum e não saber soltar, porque ele ainda não tem controle muito bem dos esfínteres, né? Então, ele vai ficar ali se contorcendo, sentindo muita dor e, na verdade,
precisando soltar um punzinho. Só que ele não consegue fazer isso sozinho, né? Então, a gente chama isso de disquesia, então é muito comum no recém-nascido. E assim, é um incômodo mesmo. Então, esse bebê se retorce, se revira, sente muito desconforto, aí consegue soltar o pum, mas ele precisa de ajuda. Ele ainda não consegue, né? Ele ainda tá em processo de adaptação desse corpinho, né? Então, é claro que existem os bebês alérgicos, existe o bebê APLV, a gente precisa investigar, de fato, quando há uma alergia alimentar, é necessário fazer uma dieta restritiva, mas logo de cara, assim, a gente não recomenda nenhuma restrição alimentar. Pelo contrário, que você coma melhor. Mais legumes, mais verduras, mais água, mais proteína. Não fazer dieta, não entrar em maluquice de fazer dieta super restritiva, porque você está amamentando, você precisa de energia, precisa produzir leite, precisa, né, precisa de se sustentar também. Uhum. E qual é a sua perspectiva sobre os efeitos do uso de mamadeiras, bicos artificiais e chupetas na amamentação? Desastre. Na verdade, é uma loteria. A gente entende, né, que a realidade de muitas mulheres são distintas, mas esses apetrechos, eles são culturais. Eles nada mais são do que culturais, né? Então, aquela frase, esse bebê tá fazendo... Eu ouvi essas frases, né, gente? Eu ouvi mesmo trabalhando na área, falando, esse bebê tá fazendo esse peito de chupeta. Mas, gente, se a gente parar pra pensar a história da humanidade, quem veio primeiro? O seio materno ou a chupeta? Então, na verdade, esse bebê, ele faz essa chupeta, a sucção não nutritiva que ele tem que fazer no peito, né? Então, assim, esse bebê que fica ali no peito sugando, mesmo sem estar ingerindo leite, a gente chama de sucção não nutritiva, que é justamente garantindo o leite da próxima mamada. Então, quando esse bebê usa chupeta ou faz uso de mamadeira, ele não é um bebê que mama em livre demanda. Quando é um bebê que não mama em livre demanda, a chance dessa mulher reduzir a sua produção de leite é maior. E aí entra num ciclo, né, da mamadeira, onde esse bebê começa a se adaptar àquele estômago mais cheio, por conta da fórmula infantil, né? E isso, a fórmula infantil garante uma saciedade muito prolongada, que o leite materno não garante, porque a digestibilidade do leite materno é muito melhor. Então, esse bebê, ele vai precisar mamar num período menor de tempo. E se a gente pula uma mamada no peito para pôr a mamadeira, esse peito, o corpo da mulher entende, esse bebê não precisa dessa quantidade toda de leite. E aí vai diminuindo, né? Então, o nosso corpo, ele vai se adaptando à necessidade daquele bebê. Então, quando você tira a sucção não nutritiva do peito e bota a chupeta, quando você tira essa mamada do peito e bota na mamadeira, você vai fazendo esse corpo diminuir a produção. E aí, depois, o que acontece? O bebê começa a ficar irritado, porque diminui o fluxo de leite. E aí você entra num ciclo que depois para sair é muito difícil. Então a chupeta e a mamadeira, ela leva ao desmame precoce. Então é muito difícil, não vou dizer que não existe, mas a gente encontrar um bebê que chega aos 2 anos, que faz uso de mamadeira desde muito pequeno e que não ocorreu desmame. Né? Na minha prática clínica são pouquíssimos os bebês que preferiram o peito ao invés da mamadeira. A grande maioria acaba desmamando e é o que elas chamam de, não quis mais o peito. Eu tentava dar o peito e ele não queria mais, né? Tem bebê que pode acontecer assim, na terceira mamada, não há segurança, né? Então, por exemplo, eu amamento hoje há 2 anos e 6 meses. Se eu hoje introduzo uma mamadeira na minha filha, pode ocorrer desmame. Por mais que ela já mame, né? Eu lembro dessas frases que eu falei, né? Eu passei por muitas fases, né? Da minha mãe falou assim, ela já tem 9 meses, ela não vai desmamar se você der uma mamadeira. Eu falei, claro que vai. É loteria. Assim, pode ser que desmame, pode ser que não. Uhum. Eu não estava disposta a pagar para ver ela desmamar. Mas assim, se você quer amamentar, se é o sonho da sua vida, assim, se você quer muito, fique longe de bicos artificiais. Porque eles levam ao desmame. Mais cedo ou mais tarde, esse desmame ele pode ocorrer pela presença deles. Além do que, né, falando especificamente de chupeta, ela tem muitos prejuízos, né? A chupeta é uma necessidade do adulto. E a gente entende que tem adultos que vão ter essa necessidade. A gente tem mãe solo, né? A gente tem diversas realidades aí no nosso Brasil que é gigantesco. Mas a gente precisa entender dos malefícios, né? A gente precisa da informação e entender que a informação que a gente traz não é julgando essa mulher, não é julgando essa família que deu essa chupeta, mas você precisa saber
dos riscos que você corre para saber se você tá disposta. Tipo, ok, olha, eu sei que ele pode ter alteração facial, eu sei que pode mudar a dentição, problema respiratório, otite, mas assim, não tem como. Eu preciso desse recurso nesse momento, porque eu sou sozinha, porque eu não tenho como ficar o dia inteiro. Por exemplo, eu tive o privilégio de, quando a minha bebê tinha 2 meses, de ficar sentada no sofá amamentando, que foi isso que eu fazia. Né, porque eu tinha minha mãe como rede de apoio, que fazia comida pra mim, que conseguia lavar uma louça. Então, assim, lembra a primeira pergunta que vocês fizeram? O que eu acho que precisa? Precisa de informação e apoio. Porque poderia ser que, por mais que eu tivesse informação, eu falaria, não dá. Eu preciso fazer comida, preciso comer, preciso fazer outras coisas, né? Mas se for possível pra você não dar, não dê. Usa o sling, dá bastante colinho, tenta usar de outros apetrechos, porque pode... E em algum momento vai levar a esse desmame precoce. E existe uma situação específica onde a fórmula é indicada? Tem situações, principalmente assim, se esse bebê ele não tá fazendo xixi, né? Então, geralmente, a fórmula tem uma indicação muito assim, logo enquanto esse bebê é RN, né? Que é o tempo que ele demora para recuperar o peso do nascimento. Então, ele precisa ali recuperar logo esse peso do nascimento, porque o primeiro mês do bebê, qualquer alteração que ele tenha, uma febrinha que ele tenha, ele vai ser internado em UTI neonatal. Então, como que a gente vê se esse bebê está mamando de forma suficiente? Se ele está hidratado, né? E se ele não está tendo hipoglicemia. Então, pode ser que ocorra ali e uma perda de peso real, né? Ou um não ganho de peso eficiente, porque como a gente falou, tem mulheres que, por exemplo, têm uma cirurgia mamária. Esse bebê pode até estar conseguindo mamar, mas ele pode não estar mamando o suficiente. Então, pode, por exemplo, esse bebê pode ficar muito tempo no peito. Por quê? Porque ele quer esse colo materno ou porque, de fato, ele está ali desidratando. Por exemplo, não está fazendo xixi. Né, a fralda, ela é uma das formas, né? Porque como no aleitamento a gente não sabe quantos ml exatamente esse bebê tá ingerindo, a gente tem outros parâmetros para ver se esse bebê tá evoluindo, né? O xixi, que a gente vê pela fraldinha, se há a presença, né? Hidratação e o ganho de peso. Né, ganho de peso. Então, sim, pode ocorrer da necessidade da entrada de fórmula se esse bebê, por exemplo, não tá recuperando peso ou tá desidratando, né? Então, aí a fórmula entra. Mas o que a gente precisa entender da fórmula infantil? A fórmula, ela tem que entrar como medicamento. Ela tem que entrar com hora para entrar, quantidade e plano para retirada. O que a gente vê hoje entrou, nunca mais ela sai. Então, o ideal é a fórmula entrou, esse bebê recuperou. Vamos tirar essa fórmula, ver como esse bebê fica? Será que agora, porque às vezes muito pequenininho, ainda é um bebê muito sonolento, ainda é um bebê que está, né, precisando ainda se organizar. Então, às vezes, ele precisa daquele aporte inicial da fórmula, depois a gente pode fazer retirada, né? Então, a fórmula precisa ter hora para entrar, acompanhamento e momento para sair. O que a gente vê pouquíssimo acontecer hoje em dia. O que a gente vê, entrou e né, sai da maternidade lá com vai que aqui, ó, se você precisar, né, aqui de uma formulazinha, toma, e a gente acaba perdendo de vista. E de que maneira essa fórmula deve ser ofertada? Também no copinho, na colher? Exatamente. Ou copinho, ou colher dosadora é a melhor forma, né? Algumas mulheres podem fazer a translactação, que é colocar um caninho, né? Para a criança mamar o peito junto com o caninho, até para estimular essa sucção e essa produção do leite materno. Porque, como eu falei, né? O que vai fazer essa criança, o que vai fazer essa mulher produzir leite é esse bebê mamando. Bebê mamando. E você poderia comentar sobre a importância da doação do leite humano e o impacto dessa prática da saúde nos recém-nascidos? Então, assim, gente, recém-nascido é um bebê que precisa, né? Principalmente, a gente fala de doação de leite humano, principalmente para bebês que estão internados na UTI. Então, são bebês com a saúde fragilizada. Então, assim, a gente precisa muito de nutrientes, né? A gente precisa muito de todo o benefício que a gente tem e, principalmente, a proteção desse intestino, né? Esse intestino do bebê, principalmente bebês extremamente prematuros, ainda é um órgão que está sendo desenvolvido. E como o leite materno ele tem uma digestibilidade muito melhor, e ele tem anticorpos, né, um alimento vivo, os bebês eles são muito beneficiados pela doação do leite materno, né? Então, eu acho que poucas pessoas sabem, mas o SUS ele busca em casa esse leite, né? Então, você não precisa produzir litros e litros e litros e litros de leite. Então,
Eu não vou me lembrar ao certo se tem uma quantidade mínima, mas se eu não me engano tem. Mas, assim, as pessoas buscam na sua casa. Eu acho assim, se você consegue fazer uma extração, tem muitas mulheres que têm hiperlactação, né? E acaba que o próprio bebê não dá conta, então elas fazem estoques grandes de leite, e o leite materno ele tem uma validade curta, né? Então, às vezes, o seu próprio bebê não vai fazer o uso. Então, os bebês do país, eles são muito beneficiados por esse superalimento, né? Então, se puder doar, doa. É muito fácil fazer doação de leite materno aqui no Rio de Janeiro. Então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei que a gente busca em casa, porque há 10 anos atrás, quando eu fazia, mais que 10, não vou nem entrar tão no detalhe quanto tempo faz. Mas eu lembro muito bem que a gente fazia as visitas, as coletas no Rio de Janeiro todo desse leite, para fazer o armazenamento. E um ponto importante é, o leite precisa ser doado para o banco de leite, para fazer o processo de pasteurização, para poder receber para esses recém-nascidos. A gente não recomenda mais, por exemplo, a amamentação cruzada, que é uma mulher amamentar o bebê de outra mulher, sem que esse leite tenha sido testado e aprovado antes, né? Porque há algumas doenças que passam pelo leite materno, então por isso que precisa dessa triagem. Mas assim, se essa mulher consegue fazer essa doação de leite materno, é muito importante. Eu, infelizmente, não consegui. Eu tenho cirurgia mamária, né? Então, eu não conseguia, né? Como eu falei, eu fiz o meu estoque de leite com muita dificuldade, mas eu tenho uma amiga que ela teve hiperlactação e toda semana passavam na casa dela para pegar 500, 600 ml de leite. Então, assim, se você consegue doar 100 ml, doa. Porque qualquer quantidade de leite materno, às vezes 100 ml que você acha que é pouco, alimenta 5, 10 bebês, porque o recém-nascido ele recebe 5 ml de leite, às vezes é 1 ml. Às vezes esse ml vai fazer muita diferença para aquele bebê. Imagina, se 100 bebês recebem 1 ml, seu 100 ml, que às vezes você acha que é pouco, já é muito para um banco de leite humano. E como você avalia a importância das políticas públicas de apoio ao leite humano no Brasil, especialmente no que diz respeito às condições para garantir o direito à amamentação? Então, eu acho que a gente ainda está muito atrás nisso. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas que, de fato, apoiem a amamentação. Então, 4 meses de licença, ele é incompatível com o que a gente prega de amamentação, de recomendação. Se a gente fala que essa mulher precisa amamentar exclusivamente até os 6 meses de vida, como é que a gente tem uma licença que acaba com 4? Né? E assim, é possível essa mulher continuar amamentando depois que retornar ao trabalho? É possível. É fácil? Não. Essa mulher agora ela vai acumular mais uma função com o retorno ao trabalho. Então, eu acho que a extensão da licença maternidade, né? E para mim, né, pela minha experiência que tive, como tirar 7 meses de licença, né? Eu acho que seria o tempo ideal, porque você amamenta esse bebê com muita tranquilidade até os 6 meses e você ainda consegue que esse bebê dê um início da introdução alimentar que muitas vezes também não vai ser inata, né? Então, eu acho que a extensão desse aleitamento materno também a gente pensar em extensões de licença paternidade também, para que a gente não fique desequilibrado quando a gente está falando de mercado de trabalho, né? Onde essas mulheres também não fiquem atrás, né? Porque a gente aumenta aí a licença maternidade. Então, esses homens também precisam estar mais tempo. Hoje, 20 dias, esse pai não participa de nada. Então, é mais difícil essa mulher amamentar. É muito mais difícil essa mulher amamentar sem apoio. Então, se é um casal que não tem rede de apoio, essa mulher vai ficar sozinha com o retorno desse pai ao trabalho. Como é que ela vai fazer? Para fazer estoque, fazer comida, cuidar de um bebê? Quando tem outros filhos, né? Quando não tem outros filhos. Então, eu acho que a gente precisa rever muito as nossas políticas públicas, até porque a amamentação é uma questão de saúde pública. Crianças amamentadas ficam menos doentes, utilizarão menos medicamentos, né? Frequentarão mais a escola, até para essa mulher trabalhar. Então, eu acho que tem, inclusive, alguns empregos públicos que têm a licença de 1 ano para essa mulher, que eu acho que seria seria perfeito. Mas o que é 1 ano, né, na vida dessa mulher? Às vezes, numa vida profissional, não vai fazer tanta diferença, assim. Mas na vida de um bebê, isso vai fazer muita diferença, ter esse direito dele garantido, né? Então, hoje eu amamento de forma prolongada ainda, entre aspas, né? Pra mim tá de boa, mas quando eu converso com a minha mãe, quando eu converso com a minha sogra, quando eu converso com outras mulheres, praticamente nenhuma delas conseguiu amamentar mais de 4 meses. E aí, quando eu pergunto, gente, mas vocês amamentaram só 4 meses? Porque eu tive que voltar a trabalhar.
Então, muitas mulheres, muitos bebês desmamam nesse retorno da mulher ao trabalho. E muitas às vezes desmamam até mesmo com 6 meses, porque isso acaba entrando numa madeira, não tem tempo, ou pior, tem as suas introduções alimentares antecipadas e feitas com tanta pressa, com tanta ansiedade, que esse bebê não come. E aí isso gera mais ansiedade, mais prejuízo, né? Porque uma mulher tranquila, ela vai conseguir entregar muito melhor para o trabalho. Então, eu acho que atualmente a gente precisa rever as políticas públicas em prol da amamentação, justamente para a gente alongar, e não só pensando nas mulheres, mas também pensando nesses homens, né? Nesses pais, que eles também precisam de uma licença paternidade maior. Ainda falando sobre doação de leite humano, quais são os maiores desafios e avanços que você identifica? Eu acho que também informação e a gente divulgar mais a necessidade, da mesma forma que a gente faz campanhas de doação de sangue, eu acho que a gente também tem que fazer campanhas de doação de leite humano, principalmente falando que busca em casa, né? Que muitas vezes eles levam até o próprio pote, que ensina você. Então, assim, eu acho que divulgar, porque se essa mulher, ela quer... teria que ser mais divulgado. Eu acho que é pouco divulgado a doação de leite humano, né? Então, acho que tinham que ter mais propagandas, mais, da mesma forma que o Hemorrio faz campanhas de doação de leite materno, ter essa campanha aumentada de doação de leite humano, né? E o que a gente vê hoje, por exemplo, em algumas mulheres que divulgam, né, doação de leite humano, muitas vezes tem também vergonha, porque às vezes as pessoas, essa mulher vira um pouco de chacota, sabe? Eu lembro recentemente que saiu uma reportagem de uma mulher que ela doou mais de 10 mil litros de leite. Ela tinha hiperlactação e, assim, ela tirava quase 1 litro de leite por dia só para doar. Então, era uma foto dela, assim, com muitos vidros de leite, era uma coisa bem bonita de ver, ela não era nem aqui no Brasil, e os comentários eram, assim, hostilizando aquela mulher, fazendo referência como se fosse uma vaca leiteira, né, coisas desse tipo. Então, eu acho que é incentivar e normalizar isso. Eu acho que ainda há, infelizmente, um pouco de tabu em relação a essa amamentação, né, como mulheres que amamentam a criança por mais tempo, tipo, você é dependente emocionalmente dessa criança, essa criança não precisa mais desse leite, esse seu leite virou água, enquanto assim, isso é totalmente uma opinião, né? Quando a gente vai ver a ciência falando, quando a gente vai ver a saúde dessas crianças, quando a gente vai ver a necessidade humana dessa amamentação, a gente vê que, na verdade, essas crianças precisam sim ser amamentadas por mais tempo, muitas vezes. Né? Então, quando a gente deixa a criança mamar até quando ela quiser, a gente vê que essa criança ela vai mamar até quase 4 anos mesmo. Né? Então, eu acho que a gente precisa divulgar mais, falar mais, normalizar mais, ver mais mulheres amamentando, e principalmente mulheres, às vezes, de destaque. Né? Então, usar, às vezes, a influência, que hoje está tão em alta, para falar sobre isso. Né? Talvez, sei lá, pegar uma influenciadora grande e pedir para ela falar sobre doação de leite materno, normalizar mesmo a doação de leite materno da mesma forma que doação de sangue é tão normalizada. E pelo contrário, é incentivada, é motivo de orgulho, né? As pessoas adoram ir lá doar sangue e postar que doou sangue, e a gente não vê esse mesmo incentivo na doação de leite humano. Então, eu acho que precisa disso, a gente precisa incentivar essas mulheres a terem orgulho da doação de leite humano. E de que maneira a participação da família e da comunidade pode fortalecer a rede de proteção, apoio e amamentação? Eu acho que totalmente. Eu acho que uma mulher sem apoio, eu acho que criar uma criança é um pacto coletivo. E para uma mulher amamentar é um pacto coletivo também. Né? E hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo um post que era assim, amamentar é selvagem. E aí ela falava sobre vários animais e como que eles se comportavam em relação à amamentação, né? E aí, se eu não me engano, eu não vou lembrar o animal agora, mas não vou lembrar o animal, mas elas se revezavam no cuidado daqueles bebês, né? Então, acho que é preciso uma comunidade para criar uma criança. Então, como eu falei, por exemplo, às vezes o meu sucesso de amamentação só foi possível porque eu tive uma rede de apoio, né? Então, talvez se eu não tivesse tido essa rede de apoio, talvez o sucesso não teria sido tão bom para mim. Então, essa mulher, ela precisa de apoio para amamentar. Amamentar não é instintivo. Você precisa de informação, você precisa de orientação, você precisa de apoio, de suporte, você precisa de apoio profissional,
Então, o pediatra do seu filho, a obstetra, uma consultora de amamentação, quem vai que é daquela atenção primária ali da criança que você precisa ter apoio em casa. Então, o seu parceiro, a sua rede de apoio sendo paga ou não, ela precisa estar ali para te apoiar e não para ficar te desestimulando a amamentar, porque a gente ainda vê isso, infelizmente, acontecer. A gente precisa de apoio das políticas públicas, por exemplo, para essas questões. A gente precisa de apoio do empregador. Então, esta criança ser amamentada, a gente muitas vezes coloca na culpa só dessa mulher. Você não quis amamentar. Porque você não se esforçou o suficiente. Enquanto, na verdade, a gente precisa de toda a comunidade engajada e interessada em essas mulheres continuarem amamentando. O que, na verdade, a gente vê é justamente ao contrário. Você não vai ser menos mãe por isso, dá uma fórmula. Mãezinha, qual o problema? Uma mamadeira, sabe? Na verdade, a gente vê uma como se fosse assim, não tem problema. Todo mundo vai ser mãe igual. Não existe, você não vai ser menos mãe porque você deu mamadeira. Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre a saúde desses bebês, né? Então, assim, esses bebês, a gente precisa de uma comunidade. Se não houver o engajamento comunitário para que isso aconteça, a chance dessa mulher fracassar é muito grande. E esse fracasso, ele vai ficar escondido com ela dentro da culpa materna, né? Então, a gente vê muitas mulheres que sofrem real, assim, porque não conseguiram amamentar. E quando a gente vai ver a história dessa mulher de forma individual, é sempre o mesmo roteiro. Ou ela foi enganada, ou ela não sabia que não podia dar uma chupeta, ela não sabia que não podia dar uma mamadeira, ou o pediatra falou pra ela que o bebê dela estava desnutrido e que ele precisava daquela fórmula, e aí a gente vai entrando no ciclo vicioso, ou então essa mulher ficava sozinha, e aí ela não conseguia dar conta. Enfim, então, a gente vê aí uma série de fatores que prejudicam essa amamentação. E então, a gente precisa da comunidade. A comunidade, ela é fundamental para o sucesso dessa amamentação. Então, uma mulher sozinha e desinformada, a chance dela amamentar é muito pequena. Muito pequena. Camila, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Aprendemos muito sobre a amamentação, que esse episódio alcance aí muitas mulheres, muitas mães e futuras mães. E que você continue levando a frase que está estampada na sua blusa, nutricionista que transforma o mundo. Que bom, fico feliz, obrigada, foi um prazer estar aqui. E mulheres, amamentem, amamentem. Obrigada a todos também que estão assistindo o Lapix UFRJ. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e no YouTube, Lapix UFRJ. Tchau, tchau. Até a próxima.